Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo das reflexões que estamos fazendo sobre a apostila Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Resumo do Livro dos Médiuns, que está na segunda parte da apostila, estamos também na segunda parte do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 16, Médiuns Especiais. Esse capítulo é de extrema importância e todas as pessoas que estão em reunião mediúnica têm que fazer uma leitura constante desse capítulo. Tem que guardar bem esses conceitos, porque nós vamos estar em qualquer um deles, em qualquer momento. É necessário, então, começarmos a fazer as devidas reflexões e buscarmos entender, procurarmos, então, compreender cada um daqueles conceitos e ver que a mediunidade tem uma série de nuances possíveis. E as pessoas, muitas das vezes, criam conceitos próprios, sem refletir em outras e outras condições que muitas das vezes são necessárias ocorrer. Allan Kardec informa que, além dos médiuns mais comuns, de efeitos físicos e intelectuais, como os de psicografia, psicofonia, evidência, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, salvo as qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. Item 185. Aqui nós estamos vendo que existe as qualidades inerentes ao médium e existe aquelas inerentes ao espírito. Lembrando sempre que o produto da mediunidade vai ser o efeito do espírito, do médium e do meio. Considere igualmente que a natureza das comunicações guarda sempre relações com a natureza do espírito e traz a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Item 185. Veja que interessante. Cada espírito tem a sua marca. Lembrando que o médium pode ser um obstáculo para que o espírito manifeste plenamente seus conhecimentos. Por isso, temos que ficar atentos a um conjunto de valores do médium, do meio onde está, da simpatia, da interiorização de valores daquele meio, para conseguir estabelecer metas superiores. Nessas condições, os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Referimos-nos aos espíritos de mediana categoria, pois as aptidões se confundem na unidade da perfeição quando eles atingem certo grau de elevação. Mas, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Item 185. Olha, gente, aí vem um detalhe muito importante que dirigente e equipe mediúnica tem que prestar atenção. Observem. Os espíritos batedores vão sempre bater. E o médium que escuta sons, que ocorrem barulhos na casa dele, ele está assessorado somente por espíritos maus? Não. Tem que lembrar isso. Os efeitos físicos é por espíritos mais materializados. Vamos modernizar o conceito. Mais materializados. Eles conseguem condensar sua energia e produzir os ruídos, desde que tenha um médium que lhes ofereça os fluidos. Ponto. A partir dali, teremos várias outras manifestações que podem ocorrer através de pancadas, de ruídos, sem, no entanto, que seja necessariamente apenas espíritos inferiores que estão trabalhando ali, espírito materializado que estejam trabalhando ali. Lembrando que o Kardec lembra para nós que muitos desses espíritos, devido eles serem de pouca evolução, aqueles mais evoluídos podem utilizá-los como instrumentos. Chega e fala assim: olha, eu preciso de dar um recado para esse médium, vão lá me ajudar? E ele vai, porque ele sabe que ele vai conquistar, que ele vai crescer, que ele vai se aperfeiçoar. E às vezes um espírito superior chega para estes que não têm tanta evolução moral e os impõem a eles um certo pensamento, uma certa ideia e os conduzem e manipulam.
Ah, mas se fosse assim, então os espíritos poderiam fazer todo mundo ficar bonzinho. Ficar bonzinho é uma coisa. Melhorar-se intimamente, adquirir valores, é outra coisa. Então são duas situações distintas que precisam ser trabalhadas, precisam ser entendidas. Depois nós vamos ver que os espíritos têm certo grau de elevação para produzir o fenômeno. Quanto mais elevado, mais conhecimento e melhor, mais facilidade para produzir os fenômenos que ele pretende produzir e que o médium tem condições de fazer. Não adianta eu querer que o médium A produza aquilo que o médium B produz, porque ambos são distintos, são diferentes. Aí nós vamos ver depois que cada médium é um instrumento mais ou menos cômodo para o espírito. E tem uma passagem que o Kardec fala assim, aliás, é uma mensagem de um espírito. Cada situação é única, certo? Mas a gente tem que ver que, além disso, dessa situação única, os espíritos têm capacidades, têm qualidades inerentes e diferentes. E os médiuns, dentro dessa possibilidade, vai ter a assessoria de espíritos que podem e pretendem trabalhar com aquilo que aquele médium tem e que possa ter afinidade com ele. Então tem 10 espíritos aqui para se comunicar e tem 5 médiuns. Então seria assim, 2 espíritos comunicam com A, 2 com B, 2 com C, 2 com E, D e 2 com E. Mas não é assim. Tem determinadas características que às vezes um médium terá que receber 3 mensagens, o outro uma e o outro nenhuma. Porque ele não oferece condições para aqueles espíritos que estão ali. E uma comparação que o Kardec faz é como um instrumento musical. Você tem uma sala, tem 10 instrumentos musicais. Se você conhece as marcas daqueles instrumentos, se você é um bom instrumentista, um bom músico, você vai escolher o melhor. Agora, se não tiver o melhor, você vai usar o que tiver. Mas não vai produzir um som tão bom quanto o melhor. Tudo isso são detalhes que nós temos que saber observar para que não queiramos cobrar dos médiuns aquilo que eles não possam oferecer. E também não exigir que certos espíritos se manifestem por certos médiuns que eles não contêm condições. Quem trabalha em reunião mediúnica observa que tem médium que recebe sempre pessoas que caíram de um prédio, que sofreram acidente de carro, sempre aquela linha de espírito acidentado. É a característica daquele médium. Outros recebem espíritos confusos, estão sempre confusos, são inteligentes, mas estão confusos. São difíceis de lidar com eles, mas é característica daquele médium. E outros recebem espíritos que gostam de guerra, que gostam de briga, que gostam de encrenca, e aqueles outros ainda que gostam, que têm característica de receber obsessores de tramas familiares. É assim, então, que nós vamos procurar entender que cada um de nós temos uma característica específica, temos uma possibilidade específica e vamos trabalhar com elas. Percebe-se, então, que a qualidade da mensagem depende tanto das ideias do espírito comunicante quanto das do médium. Os médiuns que têm mais conhecimento ou são mais moralizados servem de instrumento a espíritos mais adiantados. Agora, cuidado! Espírito adiantado não quer dizer que seja um espírito bom. E cada médium tem um compromisso de ajudar certas classes de espíritos segundo suas tendências e características. Por isso, vamos ter cuidado, vamos observar ali e vamos saber que as reuniões mediúnicas vai ser falado lá na frente que não é para evocar, é para receber. E sempre que você pensa, você está evocando. Por outro lado, outra condição soma-se àquela das aptidões dos espíritos e ou dos médiuns. Os espíritos que se comunicam dão preferência a tal ou qual médium, de acordo com as suas simpatias ou afinidades. Assim, a igualdade de condições o mesmo espírito está muito mais explícito com certos médiuns apenas porque lhes convém mais. Item 185. Essa simpatia que tem, essa afinidade que tem entre os médiuns e os espíritos é importante. Por isso que nós temos que ver que certos médiuns oferecem para a espiritualidade um mecanismo de transformação,
Porque todo médium vai ajudar a transformar aquele espírito que ele recebe, mas compatível com os demais. Cada médium vai receber uma característica em cada espírito, vai perceber uma característica em cada posição, de fazer com que cada um possa, então, receber a comunicação A com melhor qualidade do que outro. Nós já falamos isso sobre em vários estudos, que aquilo que você mais estuda é aquilo que você está mais apto de dar passividade, de dar comunicação. Quando se fala em espíritos atrasados e espíritos adiantados, não procurem levar em conta se o espírito está muito bravo, está muito desequilibrado. Porque ele pode ser um espírito de grande cabedal de conhecimento, de grande cultura, e está em desequilíbrio, precisando daquela mensagem, de passar aquela mensagem. Outros são espíritos bonzinhos, mas não têm, apresentam quase desequilíbrio nenhum, mas também não tem conhecimento. E fica perdido, porque ele não tem conhecimento nenhum, ele fica mais ou menos neutro, assim dizendo, no plano espiritual. O plano espiritual é uma cópia do que tem aqui. Você encontra pessoas aqui muito boas que querem ajudar, querem fazer o bem, e existem pessoas que são excelentes profissionais, mas detestam ouvir a palavra caridade. Outro ponto muito importante também está relacionado ao fato de que não basta ter um bom médium para obter comunicações de todos os gêneros. O médium pode ser muito bom, mas as comunicações não serão de todos os gêneros. Olha, o cuidado que nós temos que ter. A primeira condição, sem dúvida, é nos certificarmos da fonte de onde elas procedem, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos indispensável ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Precisamos, portanto, estudar a natureza do médium como estudamos a do espírito, porque são esses dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Existe ainda um terceiro elemento, que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento, o instinto íntimo. O sentimento mais ou menos louvável de quem interroga, isso é fácil de compreender. Item 186. Olha, gente, é muito importante a gente observar aqui que vocês observem as nuances. Vem o espírito se comunicar. Tem o espírito de um lado, tem o médium do outro. Essa contrabalança para uma boa comunicação. A partir do momento que teve sintonia entre eles e afinidade, simpatia, principalmente essa afinidade vibratória, para ter a comunicação, o dialogador vai exercer um papel fundamental, que ele terá que saber dialogar. Ele terá que saber deparar com a realidade do espírito comunicante e do médium, e também é dele. Se ele não entende daquele assunto, ele vai falar o quê? Daí tem que ver o conjunto de conceitos que o espírito está usando dentro daquele assunto ali, e saber conduzir para uma evangelização, e sempre a oração é o que vai fazer a grande diferença na orientação aos espíritos. Assim, para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é indispensável que disponha de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o fim visado lhe convenha. Item 186. Se quer uma comunicação boa, tem que ter um médium bom, tem que ter um espírito bom, e tem que ter a conveniência de passar aquela comunicação que você quer. Você quer uma revelação? Essa revelação está lá disponível para ser passada para todos nós? É uma revelação que está velada e que continuará velada por um bom tempo ainda. Entender isso é fundamental para que a gente possa compreender o fenômeno mediúnico de uma forma mais plena possível. Cada detalhe, cada etapa exige um conjunto de interpretações, um conjunto de informações. Do item 187 ao 197, o codificador apresenta uma classificação dos diferentes tipos de médiuns, segundo os efeitos que eles intermediam. De efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais. E os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos
a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Item 187. Apresentamos em seguida brevíssimo resumo, mas sugerimos que se faça a leitura completa em O Livro dos Médiuns. Esse capítulo tem, então, no Livro dos Médiuns, um conjunto de dados mais completos. Esse capítulo 16 é de extrema importância aos médiuns e à equipe mediúnica fazer constantemente ou regularmente seu estudo. A leitura, leia uma página por dia, mas leia pelo menos 2 vezes por ano este capítulo. Médium tem que entender das mediunidades, tem que entender essas nuances, esses detalhes que a mediunidade, que Kardec enumerou muito bem aqui. 1. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Item 188. Médiuns sensitivos. Pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria delas distingue os bons espíritos dos maus pela natureza da impressão. Agora, tem pessoas que sentem os espíritos de uma intensidade, de uma forma diferente. Aqueles que percebem se são maus ou se são bons, são raros. Ou, talvez seja muito comum são raros aqueles que não percebem se são bons ou se são maus. Mas sentem, os médiums sempre vão perceber alguma coisa naquele momento. É mais ou menos o pressentimento. Embora a sensitividade e o pressentimento sejam diferentes, eu disse mais ou menos, porque todas elas aqui estão mais ou menos interligadas. Não tem como você colocar uma coisa tão importante para o médium como a sensitividade distinta do pressentimento. E assim por diante. Médiuns naturais ou inconscientes. Os que produzem os fenômenos espontaneamente sem nenhuma participação da própria vontade e, na maioria das vezes, a sua revelia. Esse aqui corre o maior risco de passar por situações inconvenientes, passar por obsessões ou dar qualquer tipo de comunicação sem o mínimo de sentido necessário para que as comunicações ocorram com a responsabilidade necessária, com a qualidade necessária e dentro de um objetivo daquele grupo. Que se ele é inconsciente e ela ocorre em qualquer lugar, em alguns momentos ele vai dar uma comunicação não muito boa em local inapropriado. Por isso, todos têm que ter o máximo de cuidado. Médiuns facultativos ou voluntários. O que tem poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade, isto é, permitem que os espíritos comuniquem por seu intermédio. Este aqui, ele já está com mais segurança, ele tem um médium, ou ele tem qualidades internas, íntimas, especiais, ou ele está mais bem treinado. As duas coisas ocorrem nesse caso. Assim como o médium inconsciente, o natural, ele pode educar-se para se tornar um médium facultativo, ou um médium educado, experiente, assim como o médium voluntário, ou facultativo, que vamos estar aqui, é um médium que tem essas qualidades já naturais com ele, ou ele treina, passa pelo treino, vai passando pelas reuniões constantes para ele ter esse cuidado. 2. Variedades especiais de efeitos físicos, item 189. Médiuns tiptólogos. Aqueles sob a influência se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum. Praticamente todo médium vai ter a possibilidade de, em dado momento, em dadas condições, apresentar essa característica. Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Portanto, o Kardec está deixando aqui que são muito comuns. Qualquer médium, desde que ele esteja bem treinado, em um ambiente propício, ele pode provocar, se os espíritos deixarem, um movimento comum nos corpos. Médium de translação e suspensão. Os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há o que podem elevar-se a si mesmos, levitação. Raríssimos no último caso. Então, a questão da levitação são raros, mas existem. E aqueles que podem levantar objetos, fazer eles rodarem, dançarem, também existe essa possibilidade, e Kardec não deixa aqui que são raríssimos nem que são raros, só diz que existe. Médiuns de efeitos musicais. Os que provocam a execução de composições musicais sem qualquer contato com os instrumentos. Muito raros. Esse
tem a possibilidade de estar sentado, entrou, concentrou, perto de um instrumento musical, esse instrumento musical começa a tocar. Normalmente é piano. Não quer dizer que outros instrumentos também não possam ser tocados. Qualquer um pode, mas o normal é o piano. Ou baterias, né? Médiuns de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, excepcionais. Quer dizer, são pouquíssimos, muito pouquíssimos. Sai Baba fazia muitas materializações. E não consta relato que ele fazia materializar espíritos. Médium de transporte. Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para transportes de objetos materiais. Variedade de médiums, motores e de translações excepcionais. Aqui nesse detalhe, para a plateia, o Sai Baba não fazia aparecer essas pessoas. Mas quando ele dava um relógio, um cordão, uma pulseira de ouro para alguém, era comprado em algum lugar. O espírito dele, ou algum espírito em nome dele, iam em algum lugar, comprava essas joias e levavam de volta para onde ele estava para ele entregar para alguém. Um fato desse, estou falando isso porque o Divaldo pediu uma nota fiscal de um relógio de ouro e ele recebeu a nota que tinha uma diferença de 2 minutos entre onde ele estava e Londres, provando que tinha sido comprado e teletransportado para a Índia. Portanto, aqui o Sai Baba oferecia a possibilidade de uma aparição tangível, porque lá onde foi comprado o relógio, e do transporte de material, porque o relógio chegava até lá, inclusive com a nota fiscal. Médiuns de transporte. Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns, motores e de translação excepcionais. Quem transporta o material pode provocar essa movimentação de objetos. Um filme que retrata de uma forma bastante poética a questão da mediunidade de efeitos físicos chama Carrie, a Estranha. Tem 2 ou 3 versões desse filme. É um episódio passado nos Estados Unidos em que uma jovem, ela tinha mediunidade de efeitos físicos e um dia fazem a sabotagem com ela e causam uma destruição bem grande na cidade. Conversei com uma pessoa que conversou com alguém que morava nessa cidade. E era real. Falou que no primeiro filme que a gente tinha assistido, que os problemas tinham sido bem maiores e bem mais complexos do que mostrou no filme. Agora, quem conta um conto aumenta um ponto. Quero Estranha, baseados em fatos reais, e cada um faz a sua pesquisa e procura entender. O interessante do filme é mostrar o que é um efeitos físicos e as possibilidades de um efeitos físicos quando ele é permitido que aconteça. Médiuns noturnos, os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Normalmente, são médiuns ainda em treinamento. E alguns vão ficar sempre nessa condição porque não pode, por vários fatores, sair dessa possibilidade. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm escrita direta, fenômeno muito raro, sobretudo muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. É um médium raro de produzir a escrita direta sem o contato da pessoa, deixou um papel dentro da gaveta, o papel aparece escrito. Então, é uma mediunidade bastante rara. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente tão só pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Todos os verdadeiros crentes a possuem, sejam médiuns ou não. Na maioria das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de espíritos bons. Item 189. A faculdade mediúnica de cura, Kardec deixa aqui para nós que ela é inerente a todos nós, em um grande número de pessoas. Desde que tenha fé, saiba fazer oração e saiba mentalizar perfeitamente. Por isso, quando vocês ouvirem alguém falando de mediunidade de cura, alguém falar que é médium de cura, observe bem com bastante atenção, com bastante cuidado, porque essa pessoa pode estar em uma situação delicada. Vamos deixar assim. É importante as pessoas entenderem que todo médium é médium de cura, toda pessoa de fé é uma pessoa que pode provocar curas. Médiuns excitadores, os que têm o poder de desenvolver nos outros
por influência própria, a faculdade de escrever é mais um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita. As pessoas que, ao tocar no outro ou fazer uma oração pelo outro, o outro vai começar a desenvolver sua mediunidade, a fazer depois o processo de educação para educá-la, são pessoas que têm essa capacidade, têm essa possibilidade. E o Kardec coloca que é mais um efeito magnético do que simplesmente uma mediunidade. 3. Médiuns especiais, para efeitos intelectuais e aptidões diversas. Item 190. Aqui vai ser tratado daqueles que têm aptidão para os efeitos intelectuais. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comuns. Médiuns falantes, os que falam sob a influência dos espíritos, muito comuns, mais comum do que se imagina, e muitos nem imaginam que estão sob a influência de um espírito. Aí vem os médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e inesperada de um espírito numa circunstância particular é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. Cada situação tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Nessa daqui, o médium que vê aleatoriamente. E ele é um médium que não tem evidência plena, ele tem evidência de determinados momentos. Em outras situações, em outros momentos, o médium não tem aquela percepção, não tem evidência. Existe uma série de fatores para explicar isso. Agora, o médium que tem evidência constante, como o Chico Xavier, por exemplo, e tantos outros que tem por aí já é uma coisa mais delicada e mais rara. Eu conheci duas pessoas que elas olhavam para a pessoa e via os chakras e via os órgãos internos. Então, uma delas olhava e via internamente da gente tudo funcionando. E a outra olhava e via todos os chakras funcionando. Toda a estrutura perispiritual, onde tinha bolha, onde estava deslocado, tudo ela percebia. Médiuns inspirados. São aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro, seja com relação aos atos comuns da vida, sejam os que dizem respeito aos grandes trabalhos da inteligência. Muitos cientistas são inspirados. Muitos oradores são inspirados. A inspiração, por exemplo, estou aqui fazendo um estudo, tem alguns espíritos me ajudando. Claro, eu não estaria sozinho, não conseguiria fazer sozinho, porque tem aqueles que querem atrapalhar. Então, certamente tem aqueles que querem ajudar e nos inspiram. Eu não vou saber qual o meu pensamento e qual é o deles, a gente vai falando naturalmente. Médiuns de pressentimento. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro, ou estão ocorrendo. Cada caso tem a sua peculiaridade. Médiuns proféticos. Variedade de médiuns inspirados ou de pressentimento. Recebem, com a permissão de Deus e com mais exatidão do que os médiuns de pressentimentos, as revelações das coisas futuras de interesse geral. Exemplo, os profetas do Velho Testamento. Mas é importante lembrar que, se há profetas verdadeiros, há também os falsos muito mais numerosos. As pessoas querem saber o futuro. Quando vai ser aquele dia do Senhor? Quando se vai ter guerra, se não vai ter guerra? Se vai ter vantagens para fulano, para Beltrano? Ou seja, há um amaranhado de situações que as pessoas querem saber o resultado lá na frente. Mas aí a gente vai ter os médiuns inspirados, os médiuns de pressentimentos, os médiuns proféticos, os médiuns de intuição, com vagas percepções da realidade plena, porque cada um vai falar segundo as suas tendências e não é permitido saber que seja revelado para o mundo o que vai acontecer. Só é revelado aquilo que pode ser, como ele coloca aqui, recebem com a permissão de Deus. Ou seja, só quando os bons espíritos permitem que seja passada aquela mensagem. E os bons espíritos, principalmente os espíritos superiores, eles recebem delegações dos espíritos puros que recebem de Deus
as normas que devem ser seguidas. Pense numa pirâmide, Deus no topo. Aí, na primeira parte da pirâmide, tem lá os espíritos puros, que vão trabalhar voltando-se para Deus. E dentro dos espíritos puros tem várias gradações, porque é uma pirâmide. Depois, logo abaixo, tem os espíritos bons. Depois vai ter os espíritos de conhecimentos, mas ainda não são sábios. E lá embaixo vai estar a galera total, a maioria. Essa galera total que está lá embaixo, a grande maioria de espíritos, eles vão querer um médium para passar, para falar qualquer coisa, para conversar, para desabafar. Assim como tem pessoas aqui que querem conversar o tempo todo, também tem espírito assim. Tudo isso vai fazendo um trabalho de refazimento de cada um, de reestruturação de cada um. Médiuns sonâmbulos. Os que, em estado de sonambulismo, são assistidos por espíritos. Pode ser obsessor, pode ser um bom espírito. Tudo tem que ter muito cuidado. A questão de obsessor e bom espírito, nós temos que estar sempre atentos, sempre vigilante com relação a esse detalhe. Médiuns estáticos. Os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Atenção, muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores, que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que merecem inteira confiança. Item 190. E tem o número 91 ali, que embaixo vai vir a explicação. Então vamos lá na explicação, então depois a gente volta aqui. Ler o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, o significado de êxtase e de outros fenômenos de emancipação da alma. O que os espíritos respondem para Kardec é que existe o estático. Tem pessoas que entram em êxtase e veem coisas maravilhosas no mundo dos espíritos. Mas tem alguns que entram no joguete das ilusões, no joguete dos espíritos mistificadores ou maus. Compete então a nós sabermos tomar as devidas precauções para agirmos com a segurança necessária ao percebermos e também ao pensarmos em revelar certas informações que nos são passadas no mundo espiritual. Todos nós gostaríamos de receber uma mensagem importante, de trazer informação importante do mundo espiritual para nós, mas temos que ter o entendimento de que existe uma limitação, em que nós vamos estar sempre limitados pela ação dos bons espíritos, pela ação dos espíritos superiores, que trabalham em nome de Deus, para que as coisas aconteçam com naturalidade e com confiança para todos nós. Médiuns, pintores e desenhistas são os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Atenção! Os espíritos levianos são imitadores. E a área dos pintores e dos desenhistas é uma das mais delicadas e mais perigosas. Primeiro, porque a tinta intoxica. Segundo, porque muitos espíritos vão se aproximando dos médiuns desenhistas e pintores e vão tentando tomar conta, para que esses espíritos consigam começar a fazer seus desenhos. Uns querem aprender realmente a desenhar e até aprendem, mas outros vão fazendo com que aquela pessoa, aquele médium, desça cada vez mais nos seus desenhos, na qualidade de seus desenhos, e não se aprimorem. É necessário, então, aprimorar os desenhos com qualidade, com elevação, para que a pessoa seja bem assistida pelos bons espíritos. Se a pessoa se entrega gostosamente aos maus, arca com as consequências, vai ter problema. Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Podem ser mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. Na área da música também existem muitos médiuns, sejam mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados. Em todos os níveis de mediunidade existem entre os músicos. As músicas que normalmente compõem têm ali um conteúdo psicológico, tem todo um conteúdo que traz para nós respostas e entendimentos. À medida que a gente vai entendendo, então, vai compreendendo esses estudos da mediunidade, a gente vai compreendendo que muitos de nós, muitos no nosso meio, trabalham por inspiração, intuição, e alguns até com a mediunidade mecânica sem perceber. Existem momentos que nós somos médium mecânico. Uma vez a pessoa ia dobrar uma esquina, e essa esquina ela não tinha saída para a direita.
As pessoas chegavam ali e dobravam para a esquerda. E a pessoa foi... A maioria das pessoas chegava e dobrava aquela esquina, porque era um sentido único. E nesse dia a pessoa chegou e deu uma freada muito grande. Do nada. Até o motorista ficou assustado de ter dado essa freada. Nós estávamos voltando da campanha do quilo. Aí quando acabou de dar a freada, que todo mundo tomou aquele susto ali dentro do carro, passou uma criança numa bicicleta voando ali naquele momento. Voando entre aspas, né? Correndo muito. Aí todo mundo ficou olhando para a cara de um do outro, falando assim, tá vendo? Você disse que não é médium. Você tem mediunidade até na perna. Esses momentos ocorrem para nós. Em várias situações nós vamos ter esses impulsos que ninguém vai saber por quê. Mas na realidade é porque não está previsto que nós passemos por esse fato, passemos por essa situação. Isso aqui nós já falamos. 4. Médiuns especiais. Na segunda parte do capítulo 16, o estudo abrange os itens 191 ao 193. A despeito de Kardec ter mantido o foco nos médiuns escreventes, observamos que muitas variedades da faculdade mediúnica se aplicam a outros tipos de médiuns, sobretudo os psicofônicos. Variedade dos médiuns escreventes. Item 191. Segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm a menor consciência do que escrevem. Raríssimos. Um grande exemplo de médium mecânico foi Vera Krianowskaia, que escreveu vários livros sob a influência de Rochester, inclusive os luminares tchecos. Foi um dado histórico tão bem encaixado, tão perfeito, que ela recebeu até um prêmio da Academia de Letras lá da, se não me engano, da Rússia, que era onde ela vivia na época, em São Petersburgo. Mas foi um dos livros que ela recebeu prêmios, foi muito elogiado pela crítica, porque ela era muito jovem, não tinha como ela estudar tudo aquilo que foi colocado, e foi uma síntese, embora um livro de quase 500, mais de 500 páginas, é uma síntese da história de Jan Hus, muito bem feita. Médiuns semimecânicos, aquele cuja mão se move voluntariamente, mas tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases, à medida que escrevem, são os mais comuns. Médiuns intuitivos, aqueles com quem o espírito se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Difere dos médiuns inspirados em virtude de estes últimos não precisarem escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido, instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, porque nem sempre consegue discernir o que provém dos espíritos do que procede deles mesmos. Cada característica tem, então, um conjunto de valores ali intrínsecos. O médium inspirado, normalmente ele vai falar. Em alguns momentos ele vai escrever. Se ele estiver escrevendo, ele vai escrever. Mas ele está ali inspirado. E ele não vai saber discernir bem quem está falando, se é ele que está pensando, se é o espírito. A pessoa normalmente vai escrevendo achando que é ela própria. Embora ela tenha um certo pressentimento que tem alguma coisa a mais. Já com relação ao médium intuitivo, as pessoas estão abordando um assunto. Ele pega um papel e escreve sobre aquele assunto baseado na sua intuição, na sua percepção psíquica daquilo ali. A comunicação de pensamento a pensamento. Esses são muito comuns, mas eles podem ter erro por causa das tendências naturalmente nossas que nós temos, de ir para um lado ou para o outro. Médiuns polígrafos. Aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Lembre-se que a comunicação mediúnica vem do espírito do médium do meio. E não temos o direito de querer exigir que o médium mude de letra em cada mensagem psicográfica que receba. Porque o Kardec diz que existe aqueles que escrevem, que mudam a letra de acordo com o espírito que está comunicando. Agora, que é bastante comum, ele não diz que são todos. Comum.
Agora, os médiuns que faz uma escrita idêntica ou muito similar ao que o espírito tinha quando encarnado, esses são raros, mas existem também. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muito raros. É interessante que o médium, muitas das vezes, nessa situação, ele fala e escreve em uma língua que desconhecemos plenamente. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler nem escrever no seu estado habitual. Mais raros que os precedentes, há maior dificuldade material a vencer. Neste caso, o médium, no caso do analfabeto, iletrado, ele vai ter muita dificuldade de escrever. Em alguns casos, não podemos taxar que todos sejam assim, porque com o exercício da mediunidade, com o treino, o médium vai deslanchando e às vezes até aprende a ler e a escrever por causa da psicografia. 5.2. Segundo o desenvolvimento da faculdade, item 192. Médiuns novatos, aqueles cuja faculdade não estão ainda completamente desenvolvida e não possuem a experiência necessária. Está lá começando, está fazendo trabalho, não tem ali no caso a experiência, não tem também no caso uma plena percepção de tudo que está acontecendo. Médios improdutivos, os que só conseguem obter coisas insignificantes, monossilábicos, traços ou letras incoerentes. Não pode ser tirado da reunião por causa disso. Vai ficar ali. No mínimo, ele vai ficar na sustentação. E o fato dele querer ser médium, estaria alimentando aquela ideia, deve ser respeitada e deixa ele treinar. Uma hora, se for permitido, ele vai produzir. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações que recebem com facilidade e presteza, sem hesitação. Compreende-se que este resultado só pode ser conseguido pelo hábito. No conceito de estudo, o médium vai estar formado, vai estar pleno, médium feito, depois do hábito bem treinado e da suscetibilidade e da sensibilidade também dele e das proteções que ele tem. O médium vai ser tão bem mais produtivo, tão bem mais adestrado, quanto mais ele estiver bem preparado para aquela função. Isso se adquire por treinos, oração, meditação. Médiuns lacônicos, aqueles cujas manifestações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Algumas vezes esse médium está precisando de treinamento e outro são alguns problemas internos que ele tem que vencer. Deixa ele quietinho lá trabalhando. Médiuns explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Este traz a mensagem pronta. Você já pode dar destino a ela, se for para o caso de um livro, ou se for no caso de fazer o estudo, a pesquisa, a publicação. Lembrando que publicação de mensagens mediúnicas tem que passar por um bom crivo para que não publiquemos mensagens e mensagens, né? Médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito, que se adquire em pouco tempo, ao passo que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se lhe apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos, que se manifestam para julgar suas qualidades boas ou más. Quanto o médium vai se tornando mais experimentado, mais treinado, mais experiente no caso, ele vai sabendo discernir ali quem é o espírito bom, quem não é, quem é o espírito ruim. Agora, tudo vai depender do texto, do conteúdo da mensagem para que a gente saiba se é um espírito bom ou ruim. E também nós temos que prestar atenção que tem espírito ruim que são cultos. Viu como existem muitos detalhes que tem que ser observado? A partir do momento que se observa um detalhe, as coisas começam a se configurar. E um detalhe importante que as pessoas têm que ter cuidado é para não entrar na crítica mordaz, destrutiva, porque vai trazer somente problemas para o grupo.
Médiuns maleáveis. Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Importante entender que esses médiuns maleáveis normalmente são médiuns bem treinados. Bem treinados. Alguns, por mais que treinem, não serão maleáveis. Por isso, temos que ficar sempre atentos a não criarmos regras que não existem. E é importante conhecer a doutrina espírita. O médium maleável são alguns médiums que têm essa capacidade de passar as comunicações naturalmente, sem grandes empecilhos. O Chico era um médium bem maleável. Médiuns exclusivos. Aqueles pelos quais se manifesta, de preferência, um espírito. E até mesmo com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Pode existir isso? Pode, por uma série de fatores, mas aqui tem que ter um cuidado especial para observarmos se este espírito não é um obsessor e um mistificador. Isso resulta sempre da falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com a intenção louvável. Quando é mau, tem sempre em vista submeter o médium à sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e se aproxima bastante da obsessão. Por isso falamos antes das vigilâncias que nós temos que ter, dos cuidados, e não fazermos julgamentos precipitados em nenhuma situação. O Kardec deixa claro para a gente que tudo será obtido a partir das observações. Médiuns de evocações. Os médiuns maleáveis são naturalmente os mais apropriados para este gênero de comunicação e para responder a questões específicas que se podem propor aos espíritos. Sob este aspecto, há médiuns especialíssimos. Suas respostas se restringem quase sempre a um campo limitado, incompatível com o desenvolvimento de assuntos mais abrangentes. O médium de evocação, embora seja maleável, tem um foco, aquele tópico mais voltado. Um caso desse aqui é aquelas pessoas que recebem mensagens de mortos para famílias, mensagens consoladoras. São médiuns de evocação, são médiuns maleáveis, mas os assuntos não serão abrangentes. É a mensagem consoladora, sempre colocando para as pessoas e sempre lembrando que nessas mensagens consoladoras tem o espírito, o médium, o meio. O médium tem a tendência de falar mãezinha, paizinho, o espírito vai falar mãezinha e paizinho. Médiuns de ditados espontâneos. Os que recebem, de preferência, comunicações espontâneas, isto é, de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Neste caso aqui, o médium está lá e o espírito chega e dá a comunicação. Ele é um pouco maleável, porque, aliás, aqui para ser maleável, você tem que colocar o espectro de comunicação que ele recebe. Ele senta na mesa, recebe as comunicações, naturalmente sem evocar. Mas o tipo de espírito que se manifesta por ele é que vai definir se ele é um médium maleável ou não. Porque normalmente os médiuns têm uma faixa, um espectro de trabalho. Observação. À época de Kardec, como a codificação ainda estava sendo organizada, o comum era evocar espíritos, já que a manifestação espontânea, que eram muitas, eram corriqueiras. Com o estabelecimento da prática espírita na casa espírita, a manifestação espontânea dos espíritos passou a ser o usual, representando a evocação uma situação muito específica, uma vez que, nas reuniões mediúnicas, o planejamento para o atendimento aos espíritos necessitados, em especial, estava a cargo dos orientadores do mundo maior. Estavam ou estão a cargo dos orientadores do mundo maior. Nós vamos à reunião mediúnica para atender os espíritos necessitados que estão aqui. As mensagens edificantes vão acontecer, mas não é a regra, exceto que a reunião seja só para isso. Grande maioria das reuniões mediúnicas são para ajudar os espíritos necessitados para o tratamento espiritual deles e de quem eles assediam, que às vezes a gente nem conhece. Por isso, toda a equipe mediúnica tem que estar atento
para receber com carinho, com respeito. Faça o teu próximo e gostaria que fosse feito a ti mesmo. Falando assim, nós vamos trabalhar intimamente para nos observarmos e para visualizar melhor cada uma das nossas atitudes e ações. Observando isso, nós vamos trabalhando então os mecanismos de lidar com aqueles espíritos. Quando que vai fazer a invocação? Se tem uma reunião só para evocação, é uma reunião só para evocação. Mas não seja essa a regra constante da casa de só ter reunião para evocação. Deixemos que os espíritos se manifestem naturalmente e uma ou duas comunicações por evocação, se for o caso, se for necessário. E deixar que o mentor fale espontaneamente também é importante, porque dessa forma nós vamos direcionando melhor nossos trabalhos em comunhão com os espíritos, que são nossos mentores, protetores, amigos e assim sucessivamente. E tem também os obsessores, não esqueçam, lembre-se disso. Observando esse fato, o trabalho vai ficar muito mais natural, vai transcorrer com muito mais equilíbrio para ambos os lados. Faz-se necessário compreendamos que as mensagens mediúnicas, as mensagens que os espíritos trazem para nós, são sempre para nos alertar de alguma coisa. Até os obsessores, quando eles falam determinadas coisas, é para nos alertar. 5.3. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Item 193. Médiuns versificadores. São os que obtêm mais facilmente do que outros médiuns comunicações em verso. Muito comuns para versos ruins, muito raro para versos bons. Lembre-se que é médium, espírito e meio. Sendo assim, o médium versificador vai ter que ser ter a característica de ser um bom versificador e atrair espíritos que sejam bons versificadores. Médiuns poéticos. Embora não recebam comunicações em verso, as mensagens chegam por intermédio deles. Tem qualquer coisa de vaporosa, de sentimental. São mais do que os outros médiuns apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Muito comuns. Quantos poetas são médiuns e não sabem? E quantos trovadores, versificadores são médiuns e não sabem? Bom, não compete a nós fazermos essa classificação das pessoas, mas simplesmente fazer a meditação sobre como nós estaríamos se estivéssemos naquela condição e não nesta. Cada momento exige de nós um ponto de interrogação e de reflexão para que todos possamos caminhar com segurança, nos aprimorando. Médiuns positivos. Suas comunicações têm geralmente um caráter de nitidez e precisão, que se presta bastante aos detalhes circunstanciados, aos informes exatos, muito raros. E aí, esses médiuns positivos, eles têm que ter cuidado para que não queiram se tornar aquelas pessoas que acabam servindo de chacota nas mídias por fazerem previsões que acerta uma e erra 10. Então, vamos ter cuidado. E na hora de falar, o médium tem que lembrar que ele tem que falar com conhecimento. Quando você vai falar de geopolítica, dê uma estudada em geopolítica, dê uma pesquisada, ouça autores da esquerda, autores da direita, para falar uma coisa concisa, coisa bem pautada em situações que vão nos falar melhor as nossas interpretações e, com isso, seremos mais esclarecidos. Não tem nada com quem fala de qualquer jeito, tá, gente? É a responsabilidade. A gente está aqui para passar uma reflexão, que é nosso propósito, fazer um estudo, fazer uma reflexão. Por isso, falamos assim. Médiuns incorretos. Pode obter excelentes coisas, pensamentos de elevada moralidade, mas no estilo prolixo, incorreto, cheio de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium. Médium, espírito e meio, guardem sempre isso no coração. Antes de falar que o médium é ruim, que ele não tem cultura intelectual para escrever sobre aquele assunto, sugere ele estudar. À medida que ele vai estudando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando-se e vai trazendo para ele possibilidades de ser melhor, de estar melhor. Médiuns historiadores.
os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Como todas as outras, essa faculdade independente do conhecimento do médium, variedade rara dos espíritos positivos. Aqui vamos citar como exemplo Rochester e Vera Krasnovskaya, que trouxeram vários livros de contexto histórico da história da humanidade ao longo de mais de 2000 anos de história. O Emmanuel e o Chico trouxeram aqueles 4 romances importantes há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. E tem outros médiuns bons também que relatam fatos históricos entrelaçados de momentos atuais. A Mariluz Moreira Vasconcelos também é outra médium que trouxe, através do Tomás Antônio Gonzaga, várias revelações da história do Brasil, da história dos espíritos que gerenciaram e já ainda gerenciam a política brasileira. Médiuns científicos, não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. Apesar disso, eles se mostram especialmente aptos para receber comunicações da esfera da ciência. Aqui, o médium e o espírito têm que estar envolvidos naquele processo de desenvolvimento daquela área científica. E muitos estudiosos da física, da eletrônica, da homeopatia, que são as ciências que têm crescido muito nos últimos anos, eles são médiums que escrevem sobre intuição, inspiração e às vezes até mediunidade direta mesmo. Fiquemos atentos, procuremos observar para tomarmos as atitudes mais compatíveis com o entendimento que devemos ter e sem criticar acidamente. Vamos fazer uma crítica mais doce, uma crítica mais voltada para o crescimento de ambos. Mas é importante sempre a crítica às mensagens recebidas. Mas essa aqui é uma ciência que não tem ainda na Terra. Aguardemos para a gente colocar em prática, fazer uma pesquisa e ver até onde podemos colocar. Médiuns receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Não se deve confundi-lo com médiuns curadores, muito comuns. A grande maioria dos médiuns de psicografia podem ter a mensagem de psicografia, mas aqueles que não têm a psicografia podem ter por intuição, por vários outros mecanismos para fazer essas receitas, para trazer essas informações de melhoria da saúde das pessoas. Às vezes indicam chás, indicam homeopatia, indicam outros tipos de tratamento. Então, são médiums especiais, já tem essa especificidade na sua estrutura psíquica, e nem todos são espíritas. Médiums religiosos. O mundo é cheio desses. Tanto de médiums religiosos quanto de médiums ateus. São médiums, tá? Mas existe a polaridade dos religiosos demais e dos pouco religiosos, dos ateus. Lembre-se que os obsessores trabalham muito bem. Recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, não obstante suas crenças e hábitos. O médium pode receber uma mensagem de um espírito ateu, desenvolvendo sua teoria. Eu conheço um que fez isso, foi escrevendo, por conta própria, não era espírita, escrevia, e quanto mais tentava alertar, mais ele ficava com raiva e depois teve uma série de problemas graves no seu caminho. Médiuns filosóficos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Que a gente vai ver que são médiuns que estão passando mensagens para ajudar as pessoas a se melhorarem ou fazê-las pensar. E todos nós que vamos pegar uma mensagem mediúnica, temos que lembrar que aquela mensagem é para nos fazer pensar. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem, habitualmente, e a natureza dos espíritos que as transmitem. Médium, espírito e meio, e aí o espírito vai estar recebendo mensagens bem chulas, bem obscenas, e todos têm que ter cuidado para não cairmos nessas situações, nessas arapucazinhas que são colocadas para nós. 6. Médiuns especiais. Na terceira parte do capítulo 16, o estudo abrange os itens 194 ao 199.
6.1. Segundo as qualidades físicas do médium, modo de execução. Item 194. Médiuns calmos. Escreve sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes. Escrevem com rapidez maior do que normalmente o fariam em seu estado habitual, e se ia haver neles uma superabundância de fluido que lhes permite identificação instantânea com o espírito. Esta qualidade apresenta, às vezes, o inconveniente de tornar muito difícil a leitura da mensagem. É muito fatigante porque o médium gasta muito fluido inutilmente. Então, aquele médium que escreve muito rápido, faz às vezes até rabiscos, não fica difícil de ler. Tem pessoas treinadas para ler aquelas mensagens. Ali é uma situação delicada. Aí nós temos agora os médiuns convulsivos. Ficam em estado de superexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se agitam num tremor que não conseguem dominar. A causa depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão suave e agradável. Aí nós temos que ver que o médium convulsivo, ele que fica em movimentos convulsivos, fica muito agitado, ele está ou sob a ação de um espírito mau, ou ele não está bem treinado. Quando ele está sob a ação de um espírito bom, o espírito vai ajudar a contornar aquela situação. Mas lembre-se que o médium convulsivo, muito agitado, muito tenso, é um médium que está em treinamento. 6.2. Segundo as qualidades morais dos médiuns. Item 195 a 197. Allan Kardec esclarece no item 195 que as qualidades morais dos médiuns, fator fundamental para o recebimento de boas mensagens, serão apresentadas sob dois enfoques que, respectivamente, caracterizam os médiuns imperfeitos e os bons médiuns. Devido à sua importância, a influência moral dos médiuns nas comunicações será estudada especificamente no capítulo 20. A obsessão, causa que pode pôr a perder o trabalho programado para muitos médiuns, também será objeto de estudo em capítulo especial, o 23. Bom, gente, aqui nós temos que observar que temos os médiuns imperfeitos e os bons médiuns. E a questão moral é uma questão muito delicada. Ninguém vai sair julgando o médium, este ou aquele, porque tem ou não tem moral. Embora tem casa espírita, que as casas maiores gostam de fazer isso. Respeitemos as pessoas, ajudemos-las com oração e, quando possível, com orientação. E vamos ajudar essas pessoas na reunião de desobsessão a atender aqueles espíritos que induzem ele a agir de uma forma ou de outra. Com muita paciência, nós vamos conseguir reedificar esse médium, reedificar o trabalho que é necessário para o crescimento destas pessoas, do médium, do espírito e daquele grupo que está ligado ao médium e daqueles espíritos que estão ligados ao médium e a família também do médium. Isso leva um tempo. Lembre-se, médium Chico Xavier é só o médium Chico Xavier. Os outros terão que ser trabalhados, terão que ser treinados, terão que ser orientados. 6.3. Médiuns imperfeitos. Item 196. Médiuns obsediados. Os que não podem livrar-se de espíritos importunos e enganadores, mas que não se deixam iludir. Sabe que está obsediado, mas não se ilude. Médiuns fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. Os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material por parte de espíritos maus. Vocês observam que aqui a situação vai agravando. O obsediado, ele sabe que está obsediado. Então, as mensagens que vai receber vai ser aquelas necessárias à educação daqueles espíritos obsessores, ou de alguns outros, mais ou menos o mesmo nível, e o trabalho básico vai ser definido pela espiritualidade. Os fascinados já não sabem que estão obsediados, mas ainda tem um lampejo de razão. No subjugado, eles estão perdidos. O espírito praticamente tomou o corpo deles, dominou-lhes a vontade, e eles podem sofrer reveses material e espiritual, e às vezes permanente. Os levianos, os que não levam a sério suas faculdades e delas só servem por divertimento e para futilidades.
Aí a coisa aqui já ficou totalmente complicada, totalmente delicada. Observamos que o leviano aqui vai ter uma cumplicidade entre o médium e os espíritos. Na subjugação, às vezes o espírito não quer o médium não quer aquela situação, mas o espírito, por ter uma ascensão moral sobre ele, uma superioridade moral e às vezes intelectual, o domina e subjuga. Portanto, que na subjugação é dominação moral e muitas das vezes material por parte de espíritos maus. A subjugação é sempre por espíritos maus. A fascinação, às vezes, não é muito mal, pode ser um pouco hipócrita. E nos levianos eles são hipócritas. Então são mais difíceis de trabalhar com eles. Então sempre dando uma tiradinha espirituosa, sempre tomando uma atitudezinha que não é compatível. Lembre-se, no diálogo, a oração é fundamental para a transformação. A oração é fundamental para a transformação do espírito. Médiuns indiferentes. Os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem, nem modificam em coisa alguma o proceder e os hábitos. Então, nem aí. Então, o que eles ouvem ali, entra no ouvido e sai no outro, eles agem segundo sua própria vontade, segundo seus próprios interesses e nem aí. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se relacionarem unicamente com espíritos superiores, julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que não venha por seu intermédio. Aqui é uma situação mais delicada, mais complexa, que o médium acha que só ele recebe as melhores comunicações, só ele recebe as melhores mensagens, só ele recebe a mensagem do espírito superior. Ele também não aceita crítica. É um pouco de arrogância e de prepotência. Médiuns orgulhosos ou arrogantes, que hoje a palavra orgulho ficaria mais bem encaixada se fosse arrogância, pelo sentido etimológico da palavra atual. Não que o Kardec esteja errado. A nossa língua, nosso idioma, ele passou por transformações, passou por mudanças de conceito. E se você for olhar o significado de orgulho e de arrogância, o que o Kardec coloca como orgulho seria muito mais arrogância. Hoje, no atual estágio de entendimento e no sentido das palavras da nossa língua. Então, os médiuns orgulhosos, os que se envadecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm a aprender do Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente dos espíritos. Esse aqui é o processo de queda. Médium que não tem humildade de aceitar crítica, de aceitar observações, de parar para ouvir a crítica do outro, de parar para ouvir o outro, de trocar ideia com outros médiuns ou não, que sejam seus amigos, pessoas que são confiáveis, é fundamental. Quando eu comecei, lá 90 e pouquinho, 95, 96, a ter percepções psíquicas mais aguçadas, um colega meu chegou para mim e falou que eu tinha que ter muito cuidado, e falou assim, médium que... Ele falava de um jeito bem brincalhão, olha, cuidado, médium tem que estar sempre vigilante. Porque o médium que não aceita crítica, fica achando que é o tal caminho dele, o hospício. A partir disso aí, eu fiquei bem atento e, lógico, que eu tenho que aceitar as críticas, certo? Médiuns suscetíveis. Que outro detalhe também, que está bem próximo dos arrogantes, dos orgulhosos. Então, médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos, melindram-se com as críticas de que sejam objeto as comunicações que recebem e se irritam com a menor contradição. Se mostram o que têm, não é para pedir opinião de ninguém, mas para que o trabalho deles seja admirado. Geralmente, tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor e dominar. Então, esses médiuns suscetíveis aqui, eles querem sempre dominar, querem tomar conta da situação, querem achar que são os melhores e acabam caindo em situações complicadas. E aqui não é só o médium, não. Tem aqui também dirigente, tem médium de sustentação, tem aqueles médiums que estão sempre dando pitaco, fazendo crítica. E a questão dos médiuns suscetíveis, eu achei interessante. Uma pessoa chegou para a dirigente da Casa Espírita, uma pessoa muito experiente, e falou assim, olha,
recebi essa mensagem e o espírito disse ser fulano de tal. Ela pegou, a mensagem era curta, mas muito conteúdo. Ela leu a mensagem, falou, nessa mensagem não tem nada errado. É de algum espírito que trabalha na casa, mas não é este que falou o nome para você. Ele falou o nome, se identificou com esse nome, para criar mais facilidade para você receber a mensagem, para você ficar mais receptivo. Mas não é esse nome, mas é da equipe deste espírito. Viram a crítica inteligente? Realmente a mensagem era boa, era instrutiva, era construtiva, mas não era do espírito A. Era de alguém da equipe desse espírito A. É importante esse detalhe, saber criticar. Ressaltamos aqui a opinião de Erasto sobre médiuns orgulhosos e suscetíveis. Deixe que se exibam onde quiserem, que procurem ouvidos mais complacentes ou que isolem. Nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles. Isso é outro detalhe importante. O médium começa a se empavonar, achar que é o tal, e aí começam os problemas. E existe também dirigentes que fazem isso, tá? Esses médios suscetíveis aqui não são o médium que recebe a mensagem. Tem dirigente, tem médium de tentação pitaqueiro, que está sempre dando pitaco. Tem dirigente de casa espírita que quer impor certas situações para os médiums, e ele não é médium, às vezes nem participa da reunião mediúnica, mas quando lê determinadas mensagens, ele começa a tomar atitudes e ações negativas. Ressaltamos aqui a opinião de Erasto sobre os médiuns orgulhosos e suscetíveis. Deixai que se exibam onde quiserem, que procurem ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada pedem reuniões que ficam privadas da presença deles. Repetimos porque é importante guardar no fundo do coração, para nós mesmos e para muita gente que vai ouvir, sempre meditar sobre isso aqui. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Existem muitos. E, lógico, a qualidade das mensagens vão caindo, em muitos casos. Médiuns ambiciosos, os que, embora não mercadejam com as faculdades que possuem, esperam tirar delas uma vantagem qualquer. Médiuns de má fé, os que, possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não têm, para se darem mais importância. Não se podem designar pelo nome de médiuns as pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem certos efeitos por meio de charlatanismo. Aí vem os médiuns de má fé, são pessoas muito criativas, criam muitos mecanismos de simularem a mediunidade e, na realidade, estão sendo médiuns de espíritos zombeteiros, de espíritos hipócritas, de espíritos maus. Apesar de usar de charlatanismo e tantos outros artifícios para enganar, que estão produzindo aqueles efeitos mediúnicos, mas eles estão criando as condições para serem taxados e colocados como espíritos, às vezes até mesmo subjugados. Médiuns, né, subjugados. Espíritos subjugando eles. Médiuns egoístas, os que só se servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si as comunicações que recebem. Tem que compartilhar. Mas para compartilhar tem que filtrar. E para filtrar tem que pesquisar. E para pesquisar tem que ter um grupo de pessoas. Por isso que as mensagens hoje são de cunho da reunião mediúnica. Ali ela faz sentido. Fora dali tem que ser muito bem avaliada. Médiuns invejosos, os que olham com despeito a maior consideração que se dispensa a outros médiuns que lhes são superiores. Esse é um cuidado que nós temos que ter, esse é um cuidado que nós temos que refletir muito, como atender, como ajudar, como trabalhar com o jovem, como trabalhar com qualquer médium que esteja iniciando. Saber lidar com o grupo é uma qualidade que poucas pessoas têm. E estarem procurando fazer o possível para que todos estejam melhores é uma qualidade que poucas pessoas têm. Kardec considera que todas as más qualidades têm necessariamente a sua contraparte no bem, como vemos em seguida.
Aqui ele foi fazendo a parte perigosa, delicada, que o médium tem que ficar vigilante, e agora aqui vai vir a parte dos bons. Como que a parte boa da mediunidade, como que aqui pode ser trabalhado um novo conceito, novas ideias e novas condições de aprimoramento. 6.4 Bons médiuns, item 197. Médiuns sérios. Os que só servem de suas faculdades para o bem, para os fins verdadeiramente úteis. Utilizar-se delas para a satisfação de curiosos e indiferença ou para futilidade é para eles uma profanação. Então os médiuns sérios trabalham a mediunidade para o bem, para educar espíritos. Médiuns modestos. Os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam livres das mistificações. Longe de fugirem das opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Observando aqui, então os médiuns sérios estarão sempre trabalhando para o bem, para a edificação da mediunidade, para a edificação da luz, para fazer o bem e levar o Evangelho de Jesus àqueles corações que estão em dificuldade. Interessante aqui, né? Os médiuns modestos, eles estão sempre entendendo que eles precisam de crítica, entendendo que eles precisam de serem monitorados. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gestos, hábitos, prazeres, tempo e até mesmo interesses materiais em favor dos outros. Então, aqui dos médiuns devotados, eles vão trabalhar assiduamente para o bem-estar da mediunidade, da humanidade e do interesse do próximo. Não quer dizer que ele tenha que se anular, mas estarão trabalhando para fazer o bem. Médiuns seguros. Os que, além da faculdade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter e pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, e que, portanto, se acham menos expostos a serem enganados. Aqui nós vamos deparar com aqueles médiuns mais bem treinados, que usam de devotamento, de seriedade para produzirem as suas mensagens. Bom, agora nós vamos ver uma mensagem do Espírito Erasto. Aqui tem um resumo, mas é importante que vocês olhem no livro dos médiuns, toda ela, porque ela é muito importante para nós. Médium que se preza é um médium que se vigia, um médium que estuda, um médium que medita sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E, logicamente, todos nós vamos ter que ter o nosso cuidado e as nossas devidas precauções. Procuremos, então, observar bem detalhadamente esta parte. E lembrando que o Livro dos Médiuns, capítulo 16, você vai ter o vídeo provavelmente em 2 partes no canal, que está lá, Allan Kardec, os Livros dos Médiuns, tracinho Gelson PL 039. Nessa lista de vídeos, você vai encontrar todos os capítulos cheios, completos. E tem também o capítulo 16, sozinho com uma playlist. É o mesmo caminho do nome, só que está lá o nome do capítulo e o final Gelson PL. O Espírito Erasto, um dos guias de Allan Kardec, pondera que, expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, suscitareis contrariedades e até animosidades de alguns, mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium, ou seja, que é assistido por espíritos maus. Item 197. Cada um de nós temos uma série de ações, uma série de atitudes a serem tomadas, a serem revistas, a serem avaliadas. Cada passo é fundamental, cada passo é importante para darmos a verdadeira interpretação, para termos condições de entender a mediunidade. Cada passo na mediunidade e cada passo no estudo da mediunidade. É necessário que procuremos, então, estudar com afinco aquilo que Kardec trouxe para nós, meditarmos sobre o assunto. Em mensagem mediúnica, o Espírito Sócrates faz considerações a respeito do quadro sinóptico dos médiuns, aqui estudados, elaborado
pelo codificador. Vocês observem a importância desse quadro sinóptico. E eu tive um dirigente espírita que falou assim: sempre que eu tenho dúvida com relação à mediunidade, eu leio o capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Aí ele fez um xiste, aquela dúvida sobre mediunidade, eu leio o capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Eu saí daquela mediúnica. Só era a única saída. Bom, gente, a gente tem que estar sempre atento nesses pequenos detalhes. As mensagens que tem aqui, além do excelente conteúdo que o Kardec trouxe, minuciosamente definido e estudado para nós, tem as mensagens desses grandes mensageiros, Erasto e Sócrates. E eles fazem um alerta que nós temos que ficarmos bem atentos com relação a isso. E esse dirigente era de uma casa espírita bastante grande, tá? Mas também protegido da diretoria. Este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque a leitura destes lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Item 197. Aí, gente, nós temos que ver o seguinte: o que o Sócrates está dizendo para a gente? O que nós podemos esperar dos médiuns? As reações dos médiuns, a interação dos médiuns, como é? Aqui, então, vai ter os dados para que a gente possa ver, observar, estudar e tomar atitudes mais concebíveis, mais cabíveis com esses estudos. Em outra mensagem, Sócrates nos fornece bons conselhos. Todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Além de ter todas essas classificações aqui, ainda tem uma infinita variedade de graus, uns mais, outros menos, um pouquinho, outro monte. Muitas, em verdade, não passam de nuances e outras, mas que nem por isso deixam de resultar em aptidões especiais. Mesmo ela sendo uma pequena nuancezinha, pequena característica, é uma aptidão especial. É muito raro que a faculdade de um médium se circunscreva rigorosamente a um único gênero, o que se compreende facilmente. É erro grave querer forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possua. A pessoa deve cultivar todas aquelas cujos germens reconheça possuir. Aí vem os detalhes. É grave querer forçar uma que não se tem. Mas aquelas que a pessoa tem, mesmo que pouquinho, aquela sombrazinha bem pequena, essa ele deve se esforçar por desenvolvê-la e fazer com que ela possa crescer. Procurar ter as outras que ele não tem é, antes de tudo, perder tempo. Em segundo lugar, é correr o risco de perder ou, com certeza, enfraquecer as faculdades de que já seja dotado. Veja bem, todas as variantes dos médiuns apresentam uma infinidade de graus diferentes. E os médiuns têm mais de uma mediunidade. Elas estão ali latentes. Uma, duas, três. Por exemplo, o médium que ouve, ele também pode ver. O médium que ouve pode ser intuitivo para escrever ou pode também psicografar. O médium psicofônico também ele pode psicografar, ele pode ouvir. E todos serão intuitivos. A intuição é inerente ao ser humano. E os médiuns terão mais intuições. E o que o Sócrates diz é o seguinte: observe o que você tem. Aquela que você tem, trabalhe nela. Aperfeiçoe ela. Agora, é erro querer ter ou forçar ter aquilo que ainda não é hora de você ter. Observando isso, a gente vai aprendendo que cada dia a gente vê que nós temos que aprender coisas novas no Espiritismo, coisas novas na mediunidade, e todos têm que se respeitar. Se respeitarem. Médiuns e dirigentes têm que se respeitar. E não é só o médium que erra, o dirigente também erra e tem que saber reconhecer. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos, item 198. E é por isso que esses sinais que vão ser identificados, ou pelo médium, ou por aqueles que convivem com ele, é que eles vão procurar, então,
fazer o seu estudo, fazer sua pesquisa, ver como eles podem aprender mais, aperfeiçoar mais e caminhar juntos, em equilíbrio, em equipe. Esse respeitável espírito nos indica o caminho correto a seguir, exercendo a prática mediúnica com base na moralidade e no conhecimento. Todos nós temos que procurar desenvolver o conhecimento, procurar estudar, melhorarmos-nos moralmente e adquirir condições morais melhores. Os bons espíritos abandonam sempre os presunçosos, que se tornam então joguetes de espíritos mentirosos, mistificadores, hipócritas e por aí afora. Item 198. Se o médium começa a ficar muito presunçoso, muito arrogante, ele começa a ter as dificuldades, ele começa a ter os problemas naturais e inerentes à sua mediunidade, às suas possibilidades mediúnicas. Ao final do capítulo, Allan Kardec esclarece: cumpre notar, além disso, que as variações que a mediunidade apresenta, às quais outras mais se poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode obter habitualmente comunicações graves, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sobre a impulsão de uma influência estranha. Item 199. O caráter do médium não é o caráter que a gente fala bom caráter ou mau caráter. Ele está mostrando uma pessoa mais jovial, mais brincalhona, uma pessoa mais alegre, outra mais triste, mais sisuda, e às vezes as comunicações são diferentes, até porque tem que despertar no médium aquelas potencialidades. Observando então que cada um de nós vamos estar sujeito a um grupo de espíritos que podem fazer com que a gente seja brincalhão, e não é muito bom, pode fazer com que a gente seja mais sisudo, que também não é muito bom. O bom é sempre o meio termo. Saber ser jovial, saber falar palavras agradáveis, saber comunicar bem uns com os outros, procurando ajudarem-se mutuamente, cada um fazendo bem a sua parte, todos vão se beneficiando, todos vão se aprimorando. À medida que a gente se aprimora nos nossos conceitos, nas nossas atitudes e ações, a gente então está crescendo espiritualmente. Faremos, pois, o possível para nos tornarmos melhores. Faremos, pois, o possível para nos tornarmos bons espíritas, para sermos assistidos pelos bons espíritos. Falhas existem. Muitas das vezes erramos, muitas das vezes acertamos, muitas das vezes buscamos edificações saudáveis. Mas também os equívocos ocorrem na nossa vida e precisamos nos ajustar perante a lei divina e perante a lei dos homens. E a equipe mediúnica é uma equipe, estão juntos e cada um tem uma função mais ou menos definida, mas todos têm o compromisso de ajudarem-se mutuamente. O espírita que não sabe ajudar-se mutuamente uns aos outros, ele vai estar caindo exatamente na arrogância, na prepotência, no egoísmo, na negligência e por aí afora. É necessário, pois, que o médium estude, participe de grupos de estudo dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Tem delicadezas nisso. Eu, por exemplo, acho que o grupo de estudo fora da casa espírita tem que ser pessoas com muita maturidade. E a gente vê hoje pessoas, mesmo com avançada idade, com pouca maturidade para fazer esses estudos. E já vimos pessoas sair por um caminho de tangente bem estranho a partir desses grupos de estudo. Portanto, vamos fazer estudo dentro da casa espírita. Vamos avaliar nosso estudo. Vamos ver se a gente está dentro das diretrizes da doutrina espírita. Lógico que nós estamos falando para espíritas kardecistas. Pessoas que já entendem o compromisso com Jesus, com Kardec e com o bem-estar seu mesmo, da sua família e com a humanidade.
Observe um detalhe importante, que o Kardec fala do caráter do médium, não da moral do médium. A questão do caráter é uma questão delicada, porque nós muitas das vezes vamos falar, fulano é mau caráter. Mas aqui ele está dizendo, de uma pessoa alegre, de uma pessoa mais sisuda, de uma pessoa mais brincalhona, de uma pessoa mais comum no nosso dia a dia. E as mensagens são muito diferentes daquilo ali. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento de uma área e escreve sobre outra. E aí tem aqueles médiuns que escrevem sobre várias áreas. Tudo tem que ser colocado na balança, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser mensurado. Com respeito, com tranquilidade, para que todos possam desfrutar de um bom trabalho, todos possam exercer uma boa função. Fazendo nosso trabalho íntimo, fazendo um trabalho de realização pessoal, mas não de realização pessoal de aparecer do trabalho, mas de crescimento com você como pessoa, com você como ser humano, você vai estar conquistando os bons espíritos. Faça seu trabalho, então, voltado para o bem, respeitando as condições de cada um, respeitando as condições do meio que você está, e todos vão crescer. Lembrando que tudo que o Kardec fala aqui serve também para os dirigentes, para o dirigente da reunião mediúnica, para o dialogador, para os médios de sustentação, para os passistas, ou seja, para toda a equipe mediúnica. Devem estar atentos, vigilantes, para que o trabalho seja o melhor possível, para que o trabalho seja engrandecedor. Jesus amigo, divino mestre, que a vossa luz misericordiosa nos envolva e fortaleça, derramando sobre nós as vossas bênçãos de amor, as vossas bênçãos de paz. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.